Bom dia, alunos, colegas, criadores, tá? A situação aqui tá um pouco ruim hoje, a internet caiu, aí eu estou gravando e vou enviar assim que ela retornar, ok? O professor pediu que eu entrasse mais profundamente na questão do protocolo, nos protocolos de inseminação artificial, que vai ser nosso primeiro tópico hoje, tá? Então, quando a gente fala em protocolo de inseminação artificial, a gente tem vários. E a maior parte deles está enquadrada dentro do que a gente chama de IATF, ok? IATF quer dizer inseminação artificial tempo fixo, ok? Por tempo fixo. Ou seja, você vai sincronizar o cio das fêmeas de maneira que elas entrem em cio num período esperado, tá? E que você possa, dentro de 2 dias, que é o extremo, estarem inseminando essas fêmeas, tá? Os protocolos, existem vários protocolos, na verdade, tá? Não existe só um. Eu não gosto de seguir protocolos dados, mas foi pedido e eu vou passar para vocês, tá? O protocolo bem comum, todos os protocolos, na verdade, os comuns, eles utilizam basicamente 2 substânciazinhas que nós utilizamos para a sincronização do cio desses animais. Um é o GnRH, tá? É uma gonadotrofina. E o outro é a prostaglandina, ok? Quando a gente pega o ciclo normal de uma fêmea, que a gente chama ciclo estral, que é o famoso ciclo do cio, e você pega o sistema dela para avaliar, você observa que ela tem uma fase folicular, onde ela está desenvolvendo um folículo, e esse folículo em desenvolvimento, ele libera substâncias semelhantes ao estradiol, tá? São substâncias estrogênicas, ok? Essas substâncias estrogênicas é que fazem com que o animal ele entre no cio. Ele apresenta aqueles sinais clássicos, deixando de ser montada, dilatação da vulva, entre outros, tá bom? Após esse período ela não coberta, aquele corpo folicular ele se rompe, formando um corpo morto, que a gente chama de corpo lúteo. Por um período de tempo esse corpo lúteo libera progestágenos, como o nome já diz, progestágenos, eles são progestação, tá? Ou seja, substâncias que vão favorecer a manutenção de uma gestação. O animal não sendo coberto, então ele passa a regredir esse corpo lúteo, volta para a fase folicular. Por isso que a gente diz, nós temos 2 partes bem divididas, tá? Bom, e aí como é que a gente faz? Não é coisa de outro mundo, tá? É um plano bem comum, acho que o mais simples, você entra com... você divide um período de tempo, você sabe que o ciclo ele tem 21 dias, tá? E no início do ciclo, você pode entrar em todas as fêmeas com a mesma substância. Desculpem. Bom, para que a gente não se perca muito, é importante só que você saiba para que você vai utilizar cada substância. E o protocolo você deve escolher baseado, eu já falei isso, nas suas condições regionais e nas suas condições estruturais, tá? Também tá aqui que foi me pedido sobre inseminação artificial para falar de itens necessários, como se uma parte disso que eu não complementei antes, tá? Então o que você utiliza para inseminar? Você vai precisar de um inseminador, obviamente, de um botijão, sêmen de qualidade, ok? Pipetas, ok? Aplicador. Pronto, com esses itens você tem o seu material físico para fazer a inseminação artificial, tá? Alguém vai chegar lá, vai conter o animal, o outro vai chegar com a mão introduzida no canal retal. Você vai procurar ali algo que parece muito com a garganta nossa, tá? Vai sentir aquela coisinha de garganta na região mais da cervix do animal. Quando sentiu, você tocou ali, pronto, beleza, segurei. E com a pipeta pela vagina você vai introduzir por dentro disso e finalmente aplicar, tá? Isso dentro do animal, ok? Bom, mas uma coisa mais importante mesmo é a sincronização desse cio, tá? E esses protocolos eles devem ser considerados rígidos, mas não devem ser considerados perfeitos. Como assim, não perfeito? Existem protocolos em que você tem que utilizar mais de 3 fármacos, porque você às vezes perde um. Como assim perde um? Ora, você aplica em um momento que não é necessário, porque você não está acompanhando. Você não acompanha exatamente o ciclo de cada animal, tá? Uma coisa que é observável do ponto de vista científico
é que quando você tem várias fêmeas, elas ficam no mesmo local, com o tempo, um ano e meio, os cios delas tendem a ficar próximos um do outro, como se houvesse uma sincronização de rebanho. Olha, eu falo de sincronização de rebanho, nem é vacina, né, gente? Sincronização de rebanho, tá? Então, o que acontece? As duas drogas são essas, tá? A prostaglandina e o GnRH. Uma tem a função de induzir o cio e a outra tem de parar, ok? O uso irrestrito delas não é inteligente, tá bom? Com licença, cachorro está. Um bom dia a todos. Seguindo aqui nosso roteiro, boas práticas e cuidados na inseminação artificial vai ser agora nosso primeiro tópico, tá? Não é coisa de outro mundo, galera. As boas práticas, elas têm a ver muito com a questão do senso comum, ok? Não estou dizendo que nós devemos seguir senso comum, tá? Quem trabalha com ciência não pode dar esse luxo. Mas o que acontece? As boas práticas e cuidados de inseminação artificial são bem simples. A primeira é com nossas gestantes, nossos animais. Então vai ser preocupação com score corporal, alimentação, que já foi um tópico muito abordado por a gente, vocês lembram disso, né? Lembram que eu falei do balanço energético negativo, ó? Balanço energético negativo, grande questão, tá? Também tem o retorno dela, para que ela possa voltar ao ciclo reprodutivo mais rápido, ou seja, ela pariu o filhote, desmamou, tem que voltar o mais rápido possível, porque a gente, infelizmente, a gente vive pelo lucro, né? Bom, outros cuidados específicos é o tempo de exposição do sêmen e a qualidade do sêmen, tá? Mais cuidados, higienização da vulva antes do trabalho da inseminação artificial, controle de vacinas do gado, tá? Para você evitar passar adiante para os seus filhos uma brucelose, uma tuberculose, entre várias outras coisas, tá? Quando a gente fala em gado de leite, qual a coisa mais importante na produção do gado leiteiro? Qual é o produto do gado leiteiro? O leite. E sendo leite destinado a consumo humano, e isso é ótimo, que é uma área em que eu trabalho, tá? Que é a saúde humana. Nessa parte a gente trabalha com a saúde humana. Então o que acontece? Fora as doenças maiores que podem ser transmitidas, a questão da higiene mesmo, de quem vai fazer a coleta, seja ordenha manual ou seja ordenha mecânica, tá? É importante fazer a higienização dos tetos, tá? De maneira sistemática, isso é para ser a rotina normal. Então, vai ordenhar, higieniza os tetos depois que você vai colocar a ordenhadeira ou vai ordenhar com suas mãos, tá? O ambiente tem que ser totalmente limpo, longe de odores fortes, tá? Então aquela história de eu vou lavar tudo aqui com aquele detergente de última ponta que deixa o cheirinho X, não é bom, tá? Você não quer um leite com cheiro, você quer um leite com características de leite, ok? Outra coisa, é costume, todos sabem, aquele primeiro jato de leite a gente geralmente despreza. Hoje a gente tem aquele copo, o famoso copinho de fundo escuro. Você vai ordenhar o leite lá e vai olhar se vai formar grumos no leite. Porque se formar grumos no leite, naquela peneirinha, é um copo escuro, uma peneira, você ordenha o leite em cima, que é o primeiro jato, e olha. Olho nu, observou. Se tem formação de grumos, então você tem que descartar aquele leite, porque ali já está com suspeição de ser uma mamite, uma mastite, tá? Ou outra patologia que leve a sintomas iguais, ok? Bem, uma das coisas que pouca gente faz quando cria animal de forma extensiva é o descarte de animais de maneira correta. E o descarte, ele está totalmente relacionado com o lucro na produção leiteira, tá? É muito melhor descartar um animal improdutivo que vai estar te dando prejuízo ao longo do tempo do que manter esse animal, ok? Do que manter esse animal para fins de reprodução e para fins produtivos e ele não te dá retorno. É igual aquela história que a gente conversou antes, pessoal, de quando eu faço prolongar o período que minha vaca vai estar produzindo leite. Chega num ponto em que ela vai produzir pouco leite, o cara vai se esforçar para manter ela em produção de leite, ela vai produzir pouco e vai consumir muito ou a mesma quantidade de antes. Ou seja, você vai estar dando para ela comer muito mais do que o que ela produz, tá?
Ok. Voltando para a inseminação artificial, a escolha do sêmen ela é de relevância absurda. Então não é simplesmente, o touro é bom, eu vou coletar o sêmen do touro e vou comprar esse sêmen e vou trazer para cá. Não. É ideal que você olhe bem atentamente quem são os produtos, a F1 desses touros, eles são bons, qual é a procedência genética desse touro, tá? E aí você compra o sêmen com mais seguridade. Não adianta ser o produtor que vai na modinha dos outros criadores. Fulano usou, deu bom, vou usar aqui esse sêmen, tá? E outra coisa, determinadas raças que são utilizadas para inseminação artificial, talvez elas não sejam adequadas para o seu ambiente de produção, tá? Raças melhores exigem condições melhores, ok? Ou quanto maior a produção do animal, ou melhor a produção do animal, ou melhor as características genéticas do animal, mais ele vai exigir de você, tá? Então você vai gastar mais e você precisa estar atento a isso. Às vezes é melhor escolher um sêmen de uma raça meio sangue, que possa ter uma rusticidade para a região de Caatinga, caso você não tenha um sistema intensivo, né? Seu sistema não seja intensivo, se o sistema não é intensivo, o ideal é você utilizar raças mais resistentes, porque eles vão estar mais expostos a intempéries e ao meio ambiente. Tá bom? Não é coisa de outro mundo, mas é uma coisa que precisamos ficar atentos, tá? Quanto aos protocolos de reprodução. Ok, é importante que você tenha um protocolo de reprodução, como é importante que você tenha um protocolo para todas as atividades realizadas com o seu rebanho, ok? Bom, eu pessoalmente sou fã das pessoas que não seguem protocolos só porque A, B e C seguem os protocolos. Mas é fato que existem bons protocolos. No entanto, os pontos que eu sempre alerto para o criador fique atento ao controle de peso do seu animal, fique atento à sanidade do seu animal, verifique as vacinas do seu animal, mantenha o seu animal vermifugado em dia, tá? E fique de olho na alimentação e nutrição do seu animal. Pontos bem chaves aí, bem chaves mesmo. Saúde, alimentação e espaço. Quanto ao bem-estar animal, que eu vou colocar aqui no protocolo da reprodução junto, porque um animal para reprodução ele tem que ser um animal não estressado, tá? Peraí, como assim, professor? Não é complicado de entender. Animais que vivem sob estresse, eles produzem mal, tá? Então o que acontece? É muito melhor você manter um ambiente calmo, tá? Longe de grandes movimentos, longe de grandes eventos onde os animais vão se estressar, principalmente se forem para reprodução. Vocês sabem que dentre os vários piquetes que nós utilizamos para vacas em produção, nós temos aquele piquete chamado piquete maternidade. Sabe por que a gente tem um piquete maternidade? Porque a gente precisa oferecer calma e paz para a sua vaquinha. Literalmente, paz e calma, né? Isso ele é muito importante na reprodução para as nossas vacas gestantes e para as que vão ser gestantes, ok? Outra coisa que tem que ser colocada no protocolo de reprodução, que eu falei agora há pouco e vou voltar. Vocês precisam ter um protocolo de descarte. Vocês têm que qualificar uma idade que o animal deve ser descartado, porque a produção começa a cair. Você tem que procurar descartar animais que possam apresentar patologias. Então, apresentou uma suspeita, chama o veterinário, dá uma olhada, examina. Tem problema? Tem, descarta, tá? Animais que podem ter suspeita de doenças que sejam contagiosas, pior ainda, separa logo do rebanho, mantém em quarentena, faz os exames, se der ok, beleza, volta para o rebanho, se não, descarta. Animais que apresentam vários perdas de cria, tá? Ou nossos abortos. Então, uma vaca que não está conseguindo levar a gestação adiante, e que você já observou isso mais de uma vez, eu sugiro descarte. Eu sugiro descarte mesmo sem exame, mas o ideal realmente é fazer um exame e verificar qual é a causa do problema, tá? Protocolo de reprodução. Aí no protocolo de reprodução temos dentro dele um protocolo nutricional, porque vacas precisam de uma nutrição diferenciada e vocês já sabem disso. Vou voltar a falar do novo balanço energético negativo, tá? Fora que na fase de reprodução elas são sujeitas a muitas doenças, tá? Porque o organismo ele se modifica inteiramente para cuidar do feto, do bezerro que vai nascer. E com isso o corpo todo perde, ok?
Voltando ainda na parte humana, eu acho que essa parte talvez seja a maior causa de prejuízo ou de lucro para algumas pessoas. Então eu quero falar agora diretamente com você que é criador, que tem lá as pessoas que trabalham com você, os magarefes, ou o chama peão, ou os trabalhadores do campo, certo? É muito importante uma relação íntima com eles, principalmente quando a gente fala de gado leiteiro, onde a gente preza por coisas como a higiene, ok? Então, não existe produção de leite sem uma higienização adequada. Quando a gente fala de sala de ordenha, a gente tem que ser bem extremista quando fala em higienização. Primeiro, as mãos das pessoas devem ser higienizadas, ok? Aquele protocolo que hoje em dia a gente vê para coronavírus, ele é um protocolo que deveria ser seguido em qualquer propriedade, ok? Máscara. Por que máscara? Porque você não quer ninguém espirrando, principalmente se a colheita for manual, onde você vai ter contato com um balde de coleta, certo? O cara espirra lá dentro sem querer, não pode, esse tipo de coisa é absurdo. Então, máscara é importante? É importante. Luvas são importantes? Nem tanto, porque dificulta um pouco a ordenha manual, seria bom se fosse, tá? Então o que acontece? As mãos precisam ser higienizadas constantemente. Então aquele velho álcool, ó, perfeito. Higienizem as mãos. E a higienização dos tetos, tá? Você pode fazer a higienização dos tetos com iodo, ou iodo a 10%. Você mergulha o teto lá, tira um pouquinho, pronto, espera um pouquinho, secou, ordenha, tá? Isso aí vai impedir um grande número de doenças que possam vir a ocorrer, ou de danificações que podem ser feitas ao próprio produto, o leite. Vocês sabem que o leite ele é um produto rico em nutrientes, certo? Ao contrário do que pessoas falam por aí afora, que o leite de vaca não é adequado para o humano, tá? O leite ele tem muitas substâncias aproveitáveis pelo organismo humano. No entanto, ele é facilmente deteriorável, porque ele é uma substância orgânica e por ser riquíssimo em muitos tipos de nutrientes, ele é um palco aberto para nossas amigas bactérias, né? E aí você sabe, uma mão suja carrega infinitas bactérias. Um teto sujo, quando você vai colocar a ordenhadeira, vai ter infinitas bactérias. E essas bactérias podem alterar o seu produto, fazendo com que um leite tenha um tempo de vida reduzido, certo? Que o leite venha até mesmo a ser descartado quando chegar um órgão fiscalatório para avaliar o leite, vai ver que ele tem uma quantidade muito grande de coliformes termotolerantes, que eram os antigos coliformes fecais, por exemplo, certo? E isso não é o adequado, tá? E aí vem outros métodos, que é o método de conservação do leite. E aí um dos mais comuns que a gente utiliza hoje, e que foi criado há muito tempo, é a pasteurização, tá? Fora a pasteurização, existe o resfriamento, existe, né? Enfim, existe já a destinação do leite para outras atividades, que nesse caso eu não vou entrar aqui no tópico, mas o leite ele pode ser destinado para iogurte, que nesse caso ele vai receber duas bactérias em especial, porque o iogurte é um conjunto de bactérias se alimentando do leitinho. Sim, iogurte é bactéria boa, tá? São bactérias que caem no trato gastrointestinal da gente e vão ajudar nosso intestino a ter uma condição melhor de aproveitamento de nutrientes, além de equilibrar e combater algumas bactérias nocivas, ok? E levando em conta assim as boas práticas, às vezes é necessário realmente um treinamento de pessoal. E eu não sei qual é a relação de cada um, mas com seu grupo de funcionários, mas é muito importante que haja um planejamento de aperfeiçoamento desse pessoal, tá? É você sentar, olhar, peraí, vou observar hoje sem falar nada, como é que eles trabalham. E aí você observa, ó, aquele não lava as mãos, aquele vai ao banheiro, volta, não lava as mãos, aquele está espirrando dentro do ambiente demais. Olha, essa vaca tá com um teto sujo e o cara botou a ordenhadeira ou ordenhou assim mesmo, tá nem aí. Isso acontece, tá? Isso acontece, infelizmente tem pessoas que trabalham assim de todo jeito, largado. Às vezes não é má intenção, às vezes a pessoa simplesmente ela não tem o conhecimento de que aquilo ali é prejudicial. E aí cabe a vocês, criadores, junto a nós, corpo técnico, trabalharmos juntos para melhorar isso, tá? A gente não precisa pagar pau para produção de leite estrangeira não, ok? A gente pode mandar muito bem. Se nós tivermos um pouquinho de cuidado com a higiene, nós vamos ter um avanço bem grande em questão da produção leiteira, tá?
Retornando, vocês veem que eu tô sambando, né? Eu tô saindo de boas práticas da inseminação, vou para higiene da sala de ordenha e na ordenha manual e já volto para protocolo de reprodução. Eu vou ficar nesses 3 caminhos nessa primeira aula, tá? Mas agora eu quero voltar para o protocolo de reprodução. Então, o protocolo de reprodução mais utilizado, que eu falei anteriormente para vocês, é o IATF. Assim, em termos de praticidade e em termos de retorno a médio e longo prazo, ele é um dos melhores, tá? Que é a inseminação artificial em tempo fixo, que é quando você faz a sincronização do cio, utilizando fármacos. Vale para você, o GnRH e a prostaglandina são os mais usados, tá? E aí quando você consegue obter, depois da prostaglandina, você obtém um tempo curto, e naqueles 21 dias que é o curso reprodutivo, nos 2 últimos dias é o dia de você fecundar o animal, ok? Mas o IATF não é o único protocolo que existe, tá? Existem N protocolos. O protocolo mais comum, que a gente usa até sem ser um protocolo adequado, olha, a vaca está no cio, bota junto com o touro para reprodução, né? Esse aí é um protocolo antigo, sem nome, não vou nominá-lo, tá? Não vou dar um nome para ele, mas ele exige a observação das alterações comportamentais da vaca, ok? Você vai observar uma vaca inquieta, balançando o rabo, tentando subir em outras, deixando ser coberta por outras. E quando ela está assim, e aí é o interessante, que é o risco é imenso de você perder um cio desse. Por que o risco é grande? Isso depende unicamente da atenção do técnico, do funcionário que estiver com a função de observar o cio nessas fêmeas, tá? Licença, barulho da rua. Eu peço desculpas aqui porque eu fui muito rápido aqui na questão das boas práticas da inseminação artificial e de certa forma eu subestimei vocês, tá? Porque eu tô vendo que vocês querem algo mais profundo. Então me desculpem por isso e eu vou entrar aqui, tá? Uma das coisas importantes é observar a questão do descongelamento do sêmen do boi, tá? Porque o que é que você está levando ali? Você está levando material genético, tá? Material genético, o sêmen, o espermatozoide, ele é uma vida. Então se você faz uma mudança muito rápida de temperatura, uma mudança abrupta, tirei aqui, pá, bati no sol, acabou, né? Tirei minha pipetazinha lá com o sêmen, bati no sol, acabou. O que é que vai acontecer? Vai acontecer o que a gente chama de choque térmico. E o que é que o choque térmico faz? Mata nossos espermatozoides. E aí você perde e tem prejuízo. Então uma das primeiras coisas importantes nessa situação, quando a gente fala em inseminação artificial, é logo na parte prática, seria a retirada da pipeta com material genético, tá? Eu vou ler aqui um trecho, porque realmente esse é um trecho lançado por uma empresa, um laboratório que produz alta genética, que é a Alta Genetics, né? Então, segundo ela, diz o quê? Existem diversas práticas que ajudam a minimizar essas sequelas, que acabam sendo as principais causas de falha na inseminação, tá? Segundo ainda a Bovino Alta Genetics, ok? Que é uma empresa séria e boa, é um dos pontos de referência de quem trabalha com inseminação artificial. A primeira coisa é um ponto que a gente já cansou de ver, né? Que eles falam, a mão, o botijão, o ambiente devem estar limpos, ok? A outra coisa, quando você tirar a palheta, tá? A palhetinha com sêmen, é adequado você deixar ela um pouco próximo do botijão de nitrogênio, para que não haja aquela mudança de temperatura brusca e você perca o sêmen, tá? E aí vem os métodos de descongelamento, né? Se você for descongelar na água, a temperatura ela varia entre 35 a 37 graus, ok? E você vai ter que manter ela exatamente nessa temperatura. Então é ideal que você tenha lá um termômetrozinho para você ficar de olho, tá? Para retirar a paleta do sêmen, outra coisa que já é uma questão de proteção, é você não chegar lá com sua mão. Eu fiz aqui o exemplo com a mão, pessoal, mas não é para vocês meterem a mão dentro do botijão de nitrogênio líquido. Isso é bem óbvio até, né? Eu acho que era coisa que eu não precisaria dizer, mas a gente tem que falar, vamos falar, tá? Então, já que você vai retirar a paleta lá, paleta de sêmen que você vai retirar do raquezinho em que ela fica dentro do botijão, o ideal é que você utilize uma pinça, ok? Você vai lá com uma pinçazinha, tira, e aí você minimiza o risco de você ter contato com nitrogênio líquido, porque aquilo vai queimar seus dedos, podendo até causar um dano bem mais grave, tá? Então,
Muita atenção nisso. O contato direto da mão com o material não deve acontecer. Por quê? Porque sua mão ela tem uma temperatura bem elevada, tá? A temperatura humana a média dela, se eu não estiver aqui de cabeça, 38 graus é a temperatura média do corpo humano, ok? Então, sabendo disso, a gente tem que ter uma atenção qualificada para essa questão. Porque você, com a mão, você pode acabar descongelando mais rápido, já que a temperatura da sua mão é maior, e vai poder comprometer até mesmo a que você pegou. E se você pegou direto no botijão, por sua temperatura, você pode comprometer até as palhetas que estão próximas, tá? Fazendo com que você perca material genético. Perder material genético é perder dinheiro, ok? A Teradistância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.